mais uma aula, tá? Essa aula é referente ao capítulo 3 do livro de vocês e é o capítulo do movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Então, antes de começar a aula, em cinemática, tá? Nós temos o movimento uniforme, tá? É um dos movimentos, e o movimento uniforme ele é dividido aí em dois movimentos distintos: o movimento retilíneo uniforme e o movimento circular uniforme. Movimento retilíneo, trajetória em linha reta. Movimento circular é a trajetória sobre a linha de um círculo, tá? Movimento num círculo. Mas o nosso caso agora é movimento retilíneo uniforme, ou MRU, ok? Então vamos lá. Vamos supor que o nosso amigo Fujiro esteja percorrendo uma trajetória, tá, no mesmo ritmo por um determinado tempo, no sentido positivo da trajetória. Atenção, mesmo ritmo, num determinado tempo. Então fixa isso daí, ok? Então ele está vindo caminhando, bonitinho, passou pela posição 0, ele ligou o cronômetro do relógio dele. Tá? Então, começou a contar o tempo no tempo 0. Passou pela posição 0, começou a contar o tempo. Um segundo depois, ele está na posição 10 metros. Mais um segundo depois, ele está na posição 20. Mais um segundo depois, na posição 30, e assim vai. Ele está mantendo o mesmo ritmo. Então, ele está a cada um segundo, ele está percorrendo o mesmo espaço. Ok? Ou seja, está mudando aí de posições. Então, o que está acontecendo? A cada um segundo, qual é a posição que ele está mudando? Qual é o espaço que ele está percorrendo a cada um segundo? Ele está percorrendo 10 metros, no sentido positivo da trajetória. Então, de 0 para 1 segundo, ele está indo de 0 para 10, mais um segundo de 10 para 20, mais um segundo de 20 para 30, mais um segundo de 30 para 40, mais um segundo de 40 para 50, mais um segundo de 50 para 60. Então, perceba, ó, 10, mais 10, mais 10, mais 10 e assim vai. Então, a cada um segundo de tempo, ele está percorrendo 10 metros. Lembrando que ele está percorrendo no mesmo ritmo, então não vai mudar. Qual foi o deslocamento dele nessa trajetória? Então, de 0 a 6 segundos, ele fez um deslocamento de 60 metros. Dá para perceber logo aqui no esqueminha, né? De 0 segundos até 6 segundos, ele saiu da posição 0 e chegou na posição 60 metros. 60 menos 0, 60. Ok? Então, o deslocamento dele foi de 60 metros. Lembrando, deslocamento positivo, porque ele está indo no sentido positivo da trajetória, da esquerda para a direita. Eu posso usar então a fórmula do ΔS, a fórmula do deslocamento, variação de posição. Então, ΔS é a posição final, lembrando, S, posição final, menos posição inicial, S0, posição inicial. Então, posição final menos posição inicial, 60 menos 0, 60 metros. Então, deslocamento do nosso amigo Fujiro, 60 metros no sentido positivo da trajetória. Mantendo esse ritmo, como eu lá disse no início, ele está mantendo um ritmo constante. Qual vai ser sua velocidade nessa trajetória? Então, utilizando a fórmula da velocidade, velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo, deslocamento 60 metros, tempo 6 segundos, velocidade 10 metros por segundo. Ok? O que significa isso? A cada 1 segundo, ele está percorrendo 10 metros a trajetória. Bom, isso dá para ver aqui, né? Então, 1 segundo, 10, mais 1 segundo, 10, mais 1 segundo, 10, mais 1 segundo, 10, mais 1 segundo, 10. Então, ele está sempre percorrendo o quê? 10 metros a cada 1 segundo. Então, sua velocidade de 10 metros por segundo. Nesse ritmo, é constante. Então, se você pegar uma posição qualquer e verificar o tempo que ele passou nessa posição e pegar uma outra, eu tenho que encontrar o mesmo valor. Então, olha aqui. Tempo 2 segundos, posição 20. Vamos lá. Tempo 2 segundos. No tempo 4, qual é a posição dele? 40.
Então, de 2 segundos para 4 segundos, 2 segundos. De 20 para 40, 20 metros. 20 metros divididos por 2, 10. Vou pegar outro aqui. 3 segundos. 3 segundos para 6 segundos. De 3 para 6 segundos, 3 segundos. De 30 para 60, 30 metros. 30 metros divididos por 3, 10 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, ela vai ser constante. Não interessa a posição que você fizer aqui, que você pegar, sempre você vai ter um deslocamento de 10 metros a cada segundo. Anotem, por gentileza. Movimento uniforme, velocidade constante. Então, para eu ter o movimento uniforme, eu sempre vou ter que ter velocidade constante. Anotem isso, ok? Então, sabendo disso, em qual posição o nosso amigo chegará no tempo 10 segundos? Vamos continuar aqui a tabelinha. 6 segundos, 60 metros. Mais 1 segundo, 7 segundos, 70 metros. 8 segundos, 80 metros. 9 segundos, 90 metros. 10 segundos, 100 metros. E o 15? Assim vai. Tempo 15 segundos, você continua a tabelinha. 15 segundos, posição 150 metros. Tá? Então, a posição que ele vai estar no tempo 10 segundos, 100 metros. Posição que ele vai estar no tempo 10 segundos, 150 metros. Tá? Então, aqui você pode responder, calcular esse tempo, essa posição, desculpa, montando a tabelinha. Então, aqui eu fiz aquele esqueminha lá, do deslocamento do nosso amigo, e eu montei aqui numa tabelinha. Então, a linha aqui em cima, a primeira linha é o tempo, a segunda linha, as posições, tá? Então, continuando, 0, 10, 20, 30, 40, 50, né? Está mudando de 10 em 10. Então, aqui, tempo 10 segundos, posição 100 metros. Tempo 15, opa, aqui não tem 15, tem 14. Mais 14, mais 1, 15, 140. Ele está mudando de 10 em 10, 140 mais 10, 150. Ok? Só que é o seguinte, essa tabela até que ela ficou curtinha, mas se eu pedisse um tempo bem maior, eu teria que montar uma tabela e ter uma tabela gigantesca? Eu poderia até fazer isso, mas é um trabalho desnecessário, tá? Então é muito trabalhoso. Então, nesse caso, nós vamos determinar uma função, ou seja, uma fórmula matemática, para determinar a posição num tempo qualquer dado, ou seja, a posição final do corpo, do móvel, em qualquer tempo do movimento. Tá? Então, vamos ver isso aqui nesse esquema aqui. Então, aqui eu tenho aqui as posições em relação ao tempo 0, 0, tempo 1, 10, tempo 2, 20, e assim vai. Então, vamos lá. No tempo 0, qual é a posição? 0, está lá na tabela. Tempo 1 segundo, posição 10. Opa, mas o que é a posição 10? É 10 vezes 1. No tempo 2, 20 metros. Mas o que é 20? 20 vezes 2. Tempo 3 segundos, posição 30 metros. Opa, o que é 30 metros? 10 vezes 3. Tempo 4 segundos, posição 40 metros. 10 vezes 4, posição 5, 50 metros. Desculpa, tempo 5, posição 50 metros. Ou seja, 10 vezes 5. Agora, se eu tenho um tempo x qualquer, no tempo x qualquer, eu vou ter a posição 10x, ou seja, posição final vai ser igual a 10 vezes x. Tá? Então, isso daí, no nosso movimento, ela vai ser uma fórmula que vai representar a posição final em qualquer tempo que eu queira desse movimento. Substituindo x pelo t, x, vou substituir pelo t de tempo, temos uma função s de t, ou seja, posição em função do tempo t, é igual a 10 vezes t. Então, essa fórmula matemática, eu vou determinar o quê? Uma posição final, ok? Em qualquer tempo. Então, se eu tiver lá
Qual é a posição no tempo 20 segundos? 20 vezes 10, 200 metros. Qual é a posição final no tempo 32 segundos? 10 vezes 32, 320 metros. Ok? Então, dessa fórmula eu vou determinar qualquer posição em qualquer tempo dado. Lembrando, posição final. Essa função nós vamos chamar de função horária das posições ou função horária do espaço. No movimento uniforme, essa é uma das mais importantes funções. Aliás, da cinemática é uma das mais importantes funções, tá? Ela vai determinar sempre o que? A posição final em relação a um tempo dado do movimento do corpo, ok? Vamos então a outro exemplo. Então aqui de novo uma tabelinha, tempo 0, posição 0, tempo 1, posição menos 15, tempo 2, posição menos 30, tempo 3, posição menos 45, 4, menos 60, 5, menos 75, 6, menos 90, 7, menos 105. O que está acontecendo? Estou diminuindo as minhas posições. De quanto em quanto? De 0 para menos 15, de menos 15 para menos 30, de menos 30 para menos 45 e assim vai. Então, o que está acontecendo aqui? O meu deslocamento ele está sendo negativo. Olha lá, de 0 para menos 15. Meu deslocamento agora está indo no sentido negativo da trajetória. Vamos calcular a velocidade. Então, velocidade, ΔS sobre ΔT, variação de tempo. Posição final menos posição inicial. Posição final, menos 105. Posição inicial, 0. Deslocamento, menos 105, menos 0, menos 105. Variação de tempo. Tempo final, 7. Tempo inicial, 0. 7 menos 0, 7. Quero calcular a velocidade? Menos 105 divididos por 7, menos 15 metros por segundo. O que significa isso? Que a cada 1 segundo do movimento, eu estou deslocando menos 15 metros da minha trajetória. Ou seja, eu estou mudando minha posição de 15 em 15 metros no sentido negativo da trajetória. Vamos determinar a função horária. Então, aqui, no tempo 0, posição 0. No tempo 1, posição menos 15. Então, eu tenho menos 15 vezes 1. No tempo 2, posição menos 30. Menos 15 vezes 2. Tempo 3, posição menos 45. Menos 15 vezes 3. Tempo 4, menos 60. Menos 15 vezes 4. No tempo 5, menos 75. Menos 15 vezes 5. Então, aqui, ó, menos 15 vezes 5, menos 75. Menos 4, menos 15 vezes 4, menos 60. Tempo 7, menos 15 vezes 7, menos 105. E no tempo t? No tempo t segundos, eu vou ter menos 15t. Ou seja, a posição final em qualquer tempo da trajetória vai ser de menos 15 vezes t. Então, qual é a função horária desse movimento? S igual a menos 15t, ou seja, S em função do tempo t é igual a menos 15 vezes t. Beleza? Então, função horária deste movimento que está dessa tabelinha aqui é menos 15t. S igual a menos 15t. Então, se eu quiser ali a posição num tempo qualquer, tá? Eu vou fazer esse tempo vezes menos 15. Tranquilo? Então, vamos adiante. Lembrando, se você tiver uma dúvida, para o vídeo, retorna e comece novamente. Continuando a dúvida, manda sua observação lá na sala do Google, que eu vou atender vocês tirando essas dúvidas, ok? De forma mais geral, tá? Então, ali eu peguei 2 exemplos, vamos colocar isso de uma forma mais ampla. Toda vez que a velocidade móvel for sempre constante, ou seja, ela não vai variar, tá, com o movimento,
Lembrando, movimento uniforme, velocidade constante. Sempre anota isso daí. Movimento uniforme, velocidade constante. Então, vou pegar aqui a fórmula da velocidade. Velocidade igual ΔS sobre ΔT. Aqui eu não coloquei o delta, mas vamos imaginar, né? ΔS é igual a ΔT. Então, vai ser posição final menos posição inicial. A gente vai substituir, nesse caso, o ΔT pelo T. É intervalo de tempo. Então, T, tempo. Intervalo de tempo. Então, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Velocidade igual posição final menos posição inicial divididos pelo tempo. Opa, o tempo aqui não está dividindo? Então, multiplicando o cruzado, vou passar ele para cima, multiplicando com V. Então, de forma cruzada, velocidade vezes tempo é igual à posição final menos a posição inicial. O que nós queremos na função horária? Não é uma posição final? Então, está aqui, posição final menos posição inicial. Então, esse menos S0, ele não tem que ficar aqui. O S, a posição final, ele tem que ficar sozinho. Então, o que eu vou fazer? Esse menos S, vou jogar para o outro membro. Lembrando, toda vez que eu troco um termo de membro na equação, eu tenho que mudar o sinal da operação. Então, como aqui é menos, eu vou pular para o outro lado, né? Vai ficar mais. Então, posição final, ou seja, isolando o S, que é a posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, essa fórmula, essa função, é a função horária das posições e do espaço. É uma forma geral, tá? Lembrando, então, S menos S0 mais VT é a forma geral da função horária das posições, ou função horária do espaço. S é a posição final, S0 é a posição inicial. No exercício, quando vocês forem ver, ou o problema vai pedir a posição final, aí você vai escrever ela dessa maneira, ou ele vai pedir a posição inicial, então você vai deixar a posição inicial sozinha, vai jogar esse cara para o outro lado, ou ele vai pedir velocidade, ou ele vai pedir o tempo. É só substituir os dados do problema nessa função, nessa fórmula, ok? Daqui a pouco nós vamos fazer exercícios fazendo essas substituições. Tranquilo? Mas o interessante agora é a gente determinar essas funções. Cada movimento ele vai ter uma função. Ou seja, se eu movimentar sempre em velocidade constante, eu vou ter uma função. Se uma formiguinha se movimentar sobre uma mesa com velocidade constante, ela vai ter a função dela. Se o ônibus se movimentar com velocidade constante, ele vai ter a função dele, ok? Então, cada corpo vai ter um movimento, beleza? Então, vamos aqui. Observe agora a seguinte situação aqui. Posição inicial do nosso amiguinho. Tempo zero, lembrando, a posição inicial é sempre no tempo zero. Posição inicial é 60 metros. Olha a setinha, então ele está indo no sentido negativo da trajetória. Então, tempo zero, posição 60 metros. Tempo 1, posição 50 metros. Tempo 2, posição 40. Tempo 3, posição 30. Tempo 4, posição 20. Então, está indo no sentido negativo da trajetória. Deslocamento do nosso personagem. Positivo ou negativo? Ora, se ele está saindo aqui do zero, nos 60 metros, e chegando no 20, ele está diminuindo, que é o seu caminho. Ele está indo no sentido negativo da trajetória. Então, deslocamento negativo. Quanto que vale o ΔS? Posição final menos posição inicial. Então, posição final, 20. Posição inicial, 60. 20 menos 60, menos 40 metros. Então, o deslocamento desse corpinho aqui, desse nosso amiguinho, nessa trajetória, foi de menos 40 metros. Ou seja, eu estou contando só esse tempo, tá? De 0 a 4 segundos. O deslocamento foi de menos 40. Qual foi a velocidade do nosso amiguinho? Então, de novo, velocidade. ΔS sobre ΔT, posição final menos posição inicial, que é o deslocamento. Tempo de 4 para 0. Então, 4 menos 0, desculpa, de 0 até 4. Então, o intervalo de tempo foi de 4 segundos.
Então, ΔS, menos 40. Tempo, 4, menos 40 sobre 4, menos 10 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, ele está deslocando 10 metros no sentido negativo. Tá? Foi constante? Foi. Se eu vou pegar aqui qualquer tempo, eu vou ver que o deslocamento também vai ser de menos 10. Ok? Então, o deslocamento, essa velocidade, ela foi constante, pois, calculando, e tem um errinho aqui, desculpa, tem um errinho, apaga esse M, tá? É um N. Calculando a velocidade em vários instantes do movimento, eu vou encontrar sempre o mesmo valor. Tá? A velocidade, então, foi constante. Escreva a função horária do movimento. Bom, o que eu quero? Quero escrever a função horária. O que eu tenho que olhar? Eu tenho a posição inicial? Tenho a posição inicial, que é 60 metros. Tenho a velocidade? Tenho. Qual é a velocidade? De menos 10 metros por segundo. Então, vou substituir esses valores na função horária. Então, posição final eu tenho? Não, eu não tenho. Posição inicial eu tenho? Tenho. 60 metros. Velocidade eu tenho? Tenho. Menos 10. Tempo eu tenho? Não. Por quê? A posição final, ela depende do tempo. Então, eu não posso colocar esses tempos aqui. Eu tenho que colocar o tempo para encontrar essa posição. Então, quando eu coloco na função, eu não coloco tempo. Ok? Então, eu só vou substituir os valores que eu tenho. Quais são os valores que eu tenho que são fixos? A posição inicial está aqui, ela é fixa, porque eu comecei a contar. E tenho a velocidade. Por que a velocidade é fixa? Porque ela é constante. O movimento é uniforme. Então, a velocidade eu posso substituir. Então, substituindo, eu tenho que S é igual a 60 menos 10t. Então, a minha função horária neste movimento é de S igual a 60 menos 10t. Lembrando, eu não substituo o tempo. Eu só vou substituir o tempo caso o problema peça. Digamos, qual é a posição final no tempo 10 segundos? Posição final no tempo 10 segundos, eu tenho tempo. Tempo vale quanto? 10. Então, eu tenho 10 vezes 10, 100. 60 menos 100, menos 40. A posição final no tempo 10 segundos vai ser menos 40 metros. Ou seja, ele vai estar aqui embaixo, no menos 40. Ok? Lembrando mais uma vez, se você tiver dúvida, volta ao vídeo e, se não conseguir entender, manda a dúvida lá na sala do Google, ok? Para terminar, vocês vão ler o livro, tá? Nas páginas 36 a 39. Refaçam os exercícios resolvidos lá da página 39. Esses exercícios vão retomar isso que eu acabei de falar na aula. E, como atividade, os exercícios de 1 a 7 da página 40, ok? Em caso de dúvida, manda o recado lá na sala do Google que eu atendo vocês, ok? Bons estudos e até a próxima. Tchau!